O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, leia comigo, a Bíblia é tão importante para o nosso dia a dia, que o apóstolo Paulo não só creu, estudou a palavra, mas ele recomenda que os filhos na fé fizessem o mesmo. Vamos ler comigo? Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, o apóstolo Paulo, ele ganhou filhos espirituais como Tito e Timóteo, e ele não podia estar todo o tempo com eles presencialmente, então ele já dá um conselho para eles, olha, até que eu volte a estar presencialmente com vocês, pegue a Bíblia e estude. Aplique a Bíblia no dia a dia. A Bíblia não é um livro velho, a Bíblia é um livro antigo, mas a Bíblia está mais atualizada do que o jornal de amanhã. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Nos 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia começa num jardim, termina num jardim. A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens e mulheres num período de mais de 3.000 anos da história e não tem nenhuma contradição. Então, hoje, por causa de teologias assim, de teísmo aberto, teologia liberal, começa-se a disseminar que a Bíblia não é 100% a palavra de Deus, que a Bíblia só contém. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. É o primeiro livro impresso da humanidade. Tem muitos livros, e graças a Deus por isso, mas ninguém tira esta bênção das Escrituras. Em 1517, no original para o alemão, a Bíblia foi o primeiro livro impresso da humanidade. E passa-se mais de 5 séculos. A Bíblia continua sendo o livro mais lido, mais traduzido, mais distribuído, que tem outros livros inspirados nele, e Bíblia de estudo, e Bíblias em vários idiomas. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Há 5 anos atrás, a Bíblia, pela primeira vez em 21 séculos da cristandade, ela chegou em Farsi. Você sabe que a língua do Irã não é o árabe. O árabe foi incorporado por causa da religião islâmica. Mas a língua original do povo do Irã é o persa. E pela primeira vez, há pouco mais de 5 anos atrás, a Bíblia chegou em persa nos 66 livros no Velho e no Novo Testamento. Então, a Bíblia continua sendo o livro mais lido, mais distribuído, mais traduzido nas longínquas línguas e etnias do mundo todo, e ela é a palavra de Deus, sim. O apóstolo Paulo estava muito certo ao orientar o seu jovem discípulo a pegar a Bíblia, a dedicar-se às Escrituras, à exortação e ao ensino. John Piper, ele disse: tome as minhas pernas, mas não a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não posso chegar sem a palavra de Deus. Então ela é aquilo que nos impulsiona. O reverendo D.L. Moody, que foi um instrumento de Deus para trazer avivamento lá no norte dos Estados Unidos, nas manhãs frias de Chicago. Ele estava de joelho orando pelas cruzadas que iria acontecer à noite. Ele diz: a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Vamos ler isso juntos? A Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Então, faça a primeira escolha, que a Bíblia, na sua mente e no seu coração, possa te afastar do pecado. Não é por uma questão de religiosidade ou de moralidade. Tudo que a Bíblia diz para mim e para você é para proteger a nossa vida e cuidar de cada um de nós. Então, na prática, trata-se de um princípio. Ter a Bíblia no dia a dia, como Davi diz no Salmo 119, verso 11, vamos ler juntos? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela tem que ser lida para ser guardada no coração, porque lá no dia a dia, no seu trabalho, você vai fazer decisões por causa dessa Bíblia guardada no coração. Por exemplo, alguém pede
para você fazer algo que na cultura daquela pessoa não é errado, mas à luz da palavra de Deus é. Por exemplo, você está namorando com alguém. Aí esta pessoa pede para ter relações sexuais com você antes do casamento. Não é por uma questão de moralidade, é uma questão de princípio. Aí você vai dizer, olha, eu estou namorando você, gosto de você, tenho um plano de ter um casamento com você, mas por causa da palavra que eu guardei no meu coração, eu vou escolher ter relação sexual só depois do casamento. E depois do casamento, eu só vou ter relações sexuais dentro do casamento. Aonde a gente aprende isso, gente? Na Bíblia. Então, a Bíblia ela tem questões práticas do dia a dia. Alguém convida você para fazer uma sociedade e esta pessoa, ela não conhece Jesus, ela tem outros princípios, outros valores, e dentro do ramo de negócio dela, não é algo que a Bíblia traz para você. Então, mesmo dando lucro, você vai agradecer e você vai dizer, olha, eu vou orar pelo seu negócio, mas para mim não dá. Mas por quê? Porque eu li a palavra de Deus e ela trouxe para mim princípio. Seja um princípio com relação à sexualidade, seja com relação aos negócios. Então, a Bíblia não é um livro que você abre dentro da igreja. A Bíblia é um livro que você lê dentro e fora da igreja em casa, mas para te ajudar no seu dia a dia pessoal. Tenta pensar assim, ó, eu vou embarcar num trem agora. Eu vou ali no metrô, e aí toda a plataforma de metrô, vamos dizer que aqui é uma plataforma para me pegar um trem e um metrô. Tem uma faixa amarela aqui, não tem? Se eu ficar para trás da faixa amarela, o que eu estou fazendo? Eu estou com respeito, cuidado, e eu estou protegido. Agora, se eu piso além da faixa amarela e o trem passa aqui, eu estou exposto, não é isso? Eu não respeitei o limite. Quando nós lemos a Bíblia e ela traça aqui uma linha amarela, ela não quer me limitar, ela quer me proteger com relação à minha sexualidade e aos meus negócios. O interesse de Deus é você. Então não olhe a Bíblia como um livro moralista, que coloca limites em você. Mas sim, ela quer proteger a sua integridade física, emocional e mental. Eu nunca vi os pastores da capital fazendo e você nunca viu uns pastores da igreja da cidade fazendo. Claro, no meio evangélico você vai ver muito. Pastor respondendo assim: pastor, crente pode ir na praia de fio dental? Pastor, crente pode usar esse tipo de roupa? Gente, desculpa, mas isso é ridículo. Se nós alimentarmos nossa membresia com esse tipo de resposta em caixinha de Instagram do que é certo e do que é errado, nós estamos discipulando nossa membresia, ou nem estamos discipulando, na base do certo e errado. E isso é tão profundo quanto um pires. Não é o pastor Gilberto, o pastor Mateus, ou a Tuca, ou eu, ou o Madaleno, ou qualquer pastor, que vai dizer para você como que você vai agir no dia a dia. Se você lê a Bíblia e você tem o Espírito Santo, você vai saber que roupa você vai comprar, que negócio que você vai fazer, onde você vai e onde você não vai. Porque a grande questão é, isto aqui glorifica a Deus ou não? Não é sobre certo e errado, esta é uma igreja livre. Aqui não tem controle, não é esse discipulado de controle. A igreja brasileira, de vez em quando, tem as suas loucuras e insanidades, em especial, tem gente que parece que gosta de ser controlado, gosta de viver só na expectativa de chegar na igreja e que o pastor diga, pode ou não pode, você é livre em Jesus, você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, e se você lê a Bíblia, você vai saber aonde você vai e onde você não vai, e não vai se meter em rolo e vai terminar muito bem. Mas não viva atrás desses pastores influência que vive
em Instagram respondendo pergunta pode, não pode. Isso não leva a lugar nenhum. Você tem que ter profundidade, maturidade e raízes profundas em Deus. Por isso, D.L. Moody também disse: eu li a Bíblia várias vezes, encontrei muitos erros, mas todos eles em mim. Aleluia! Porque ela é a palavra de Deus. Olha para cá. O fato é, eu e você precisamos mais da Bíblia nos dias de hoje do que podemos imaginar. Nós precisamos da palavra de Deus. Ela é bússola, ela é martelo, ela é régua, ela é âncora da nossa alma. Você não precisa da Bíblia para decorar, você precisa da Bíblia para guardar os princípios e saber aonde você vai, onde você não vai, com quem você não vai. Tem gente que pega a Bíblia, estuda, acho que até quando chegar no céu ele vai dar aula para Jesus. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você leia e aplique para ser um marido melhor, uma mulher melhor, um jovem melhor, um cidadão melhor, um profissional melhor, uma pessoa que não mente. Tem pastor evangélico hoje que a palavra dele e uma nota de R$ 3 vale a mesma coisa. Fala e não cumpre, deve, e tem pastor até andando de calcinha pelos subúrbios aí do Brasil. Por quê? É vergonhoso, é tórrido o negócio. A gente fica com vergonha só de falar e lembrar, não é? Mas por quê? Não passou no básico do que para que a Bíblia foi feita. Vivemos em tempos de exceção de informação, mas escassez de transformação. A Bíblia não é apenas um livro, ela é a voz registrada de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, rapidamente, eu tenho aqui 15 minutos. Vamos lá. A Bíblia é essencial para o meu cuidado pessoal. Primeiro, anote aí. Se você tem um smartphone, pegue e anote, ou papel e caneta. Primeiro, a Bíblia ilumina minhas decisões diárias. Vamos dizer isso juntos? A Bíblia ilumina as minhas decisões diárias. Aonde está escrito isso? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu. É claro, gente, que a Bíblia não é uma lanterna simplesmente. Isso aqui é uma metáfora. Isso é uma metáfora. Não é sobre você pegar. Essa é a função do celular hoje, né? Você pega o seu smartphone, liga a lanterna dele, você está no escuro e liga ele. Então, para iluminar literalmente os seus passos numa sala escondida, você não precisa da Bíblia, você precisa de um celular com lanterna. Mas para iluminar a sua decisão amanhã na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, você precisa do princípio da Bíblia. Eu vou ou não comprar isso? Hoje nós vemos uma sociedade altamente consumista. Então a grande questão é, você tem que comprar por necessidade, não por compulsão. Você tem que comprar se você precisa e não... Tem gente que compra o que não pode pagar, com dinheiro que não tem, para agradar pessoas que detesta. Isso é loucura, gente. Então, entenda, a Bíblia ilumina nossas decisões diárias. A Bíblia é ensino prático, a Bíblia nos orienta a tomar decisões através de princípios e valores. Você amanhã não vai fazer alguma coisa lá no seu trabalho. Não é porque você é da capital, não é porque você é ovelha do Gilberto, é porque você leu na Bíblia e sabe se é o melhor para você e para sua família ou não. Josué diz, depois de ser instruído na palavra de Deus, ele chega à conclusão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque ele leu a palavra, entendeu e ele se posicionou. Que em nome de Jesus, a Bíblia
ajude você a se posicionar esta semana sobre questões de sexualidade, sobre questões de finança, sobre questões de trabalho, sobre questões éticas, em nome de Jesus. Segundo, a Bíblia é essencial para o meu cuidado pessoal, porque ela transforma meu interior. Romanos 12, 2, leia comigo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Então, a Bíblia corrige, confronta, orienta. Por quê? Porque ela me ajuda a abandonar o velho homem e a viver a nova vida em Cristo Jesus. A leitura não é apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar a nossa vida. Quanto mais eu leio a Bíblia, eu preciso ser diferente. Mark Twain, escritor de contos norte-americano, ele disse o seguinte: eu não estou preocupado com o que você sabe, não sabe das Escrituras, mas com o que você sabe e não pratica. Então, você não vai ser julgado no dia do juízo final porque você não sabe algumas coisas da Bíblia, mas pelo que você sabe, você não pratica. A Bíblia fala para tratar o cônjuge em amor. Então, se você tem um casal que é violento um para com o outro, não é uma questão de moralidade, é uma questão que eles não estão obedecendo à palavra de Deus, que vai ser sempre danoso, seja pecado ou, consequentemente, um crime. Inclusive, quando a gente vê algo errado, isso é um pecado, eu tenho que aconselhar, mas se é um crime, eu tenho que denunciar, dentro ou fora da igreja. Terceiro, a Bíblia também prepara para cumprir o propósito de Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É interessante que, às vezes, as pessoas pensam assim, para que existe a palavra de Deus? E alguns pensam assim, para pregar, para ler, para estudar. Não, isso é meio. A Bíblia não existe para que eu pregue. A Bíblia não existe para que eu estude a Bíblia. Isso é um meio. Ela existe para quê? Aqui, ó, parte final. Ela existe para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, para servir. Para isso que é a palavra de Deus. A Bíblia não existe para que você só estude. A Bíblia não existe para que a gente leia no Salmo 119 na hora da dificuldade. A Bíblia não existe para a gente ficar aberta com ela em casa como uma amuleto no Salmo 91. A Bíblia existe para que eu possa ser transformado para transformar. Então, ela me ajuda a cumprir o propósito de Deus, capacita a enfrentar os desafios e assim ter resistência e resiliência diante das tentações. O diabo não vai se converter, a minha carne não vai melhorar, então eu tenho que preparar o meu espírito para enfrentar o mundo, a carne e o diabo. E também para o equipamento dos santos, com sabedoria e discernimento. Quarto, a Bíblia também me dá discernimento espiritual. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, isto é, espada de dois lados, que ao entrar, corta em cima e corta embaixo. Hebreus 4, verso 12. Assim é a palavra de Deus. Quando você lê, Deus fala com você, e tudo que está ali é para o seu bem. Como eu disse aqui, não para te limitar, mas para te proteger. Se você estuda a Bíblia com atenção, deixando Deus falar com você, as palavras te transformarão. Quinto, gera um desfrutar de vida abundante. Mateus 4, verso 4, respondeu Jesus. Vamos ler juntos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, da mesma maneira que eu preciso do alimento físico para sustentar o meu corpo, eu também preciso da Bíblia para alimentar o meu espírito. Quase todos os anos eu gosto de ler a Bíblia.
Tem anos que a gente começa, mas não consegue terminar pela falta de disciplina ou pela falta de foco ou de tempo, coisas assim. Mas eu já li a Bíblia algumas vezes. E todo ano eu gosto de, quando eu vou ler num texto diferente. Então eu te aconselho, toda vez que você for ler a Bíblia, esse ano eu estou lendo na NVT, está atualizada, graças a Deus. Então, pegue, leia na NVI, na NVT, na nova linguagem de hoje. Agora, deixa eu te dar uma boa dica. Eu vi o Eduardo, quando a gente veio do hotel para cá, ele estava lendo. E a Leila faz muito isso também. Quando você atrasa a leitura do texto, ouça. Você pega o aplicativo da YouVersion e coloca lá, enquanto você estiver na academia, enquanto você estiver andando, quando você estiver no seu carro, no seu trabalho, dentro da possibilidade, coloque a Bíblia para que você possa ouvir. Tenha certeza, à medida em que a Bíblia entra no seu cérebro, na sua mente, ela está moldando você. E toda vez que o seu corpo, a sua carne, for direcionada, mesmo que você não decorar aquilo, toda vez que você for fazer algo que contraria aquele princípio, o Espírito Santo que está dentro de você vai lembrar você de que aquela decisão não é a melhor decisão para a sua vida. Creia, leia a palavra de Deus e ela transformará você. Não tem a ver com religiosidade, tem a ver com fé, com princípio, porque todos nós precisamos ser alimentados. Por isso, Jesus disse lá em Cafarnaum que ele era o pão da vida. Por isso que ele diz que a gente tem que comer a palavra de Deus como nós comemos o pão que ele nos dá a cada dia. E isso vai moldando você. A sociedade que nós estamos vivendo está aceitando o sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento, a pedofilia, as coisas contrárias à palavra de Deus, de tanto ouvir, de tanto falar. Isso vai moldando a mente. Há um padrão do mundo e por a sociedade não ter o padrão formatado pela palavra de Deus, vai aceitando. Então, desfrute de uma vida abundante. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Essa vida abundante, o que é isso? A Bíblia fala de 3 palavras para vida no original do grego: bio, zoe e psique. Eu sei que se você é professor de português, você vai dizer assim, poxa, estava indo tão bem, mas agora estragou tudo, né? O português, ele, nesse sentido, ele não é tão rico quanto o grego, porque o grego tem 3 palavras diferentes para a vida, e o português é só vida. E aí a pessoa, a mesma maneira que ele usa a palavra vida para dizer que a vida dele é a casa dele, por exemplo, o governo federal tem um programa que diz Minha Casa, Minha Vida. Já imaginou a sua casa, a sua vida? Aí você não pode pagar a sua casa, você tem que entregar para o banco, aí acabou a sua vida. A sua casa é maravilhosa, mas ela não é a sua vida. Tem gente que trabalha a vida inteira num lugar, 40 anos, aí Tuca se aposenta. No primeiro dia, em vez de desfrutar, entra em depressão. Porque ele associou que a sua vida é o seu trabalho. Querido, a sua vida não é o seu trabalho, a sua vida não é a sua carreira, a sua vida não é a sua casa, a sua vida não é nem os seus filhos. A sua vida é Jesus. Porque aí, independente das estações que você esteja, a sua vida é Jesus. Então, na ativa ou na aposentadoria, no Brasil ou no exterior. Então, a vida plena, primeiro, ela é vida bios, refere-se à vida física, biológica, material. Em 1 João 2,16, traz a palavra bios, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Isso é a vida biológica, a vida passageira, ostentação de bens, soberba da vida biológica. Inclusive, eu e você temos uma vida biológica que tudo que tem no meu corpo tem na terra. Ferro, mercúrio, fosfato, potássio, tudo isso. Por quê? Porque você foi feito do pó da terra. Onde nós aprendemos isso? Na Bíblia. Se você fizer um teste dos seus elementos químicos, tem no seu corpo e tem na terra.
porque você veio do pó da terra. Deus só fez, soprou. E aí a terra virou alma vivente. Então essa vida bio, ela é importante, mas ela não é tudo. A Bíblia também fala da vida psique. Refere-se à vida da alma, à identidade pessoal, às emoções. E tem muita gente ficando doente dentro de igreja evangélica por causa de pregações que estão longe da Bíblia e tem mais humanidade e controle e, com isso, abusos do que a própria palavra de Deus. Mas a nossa alma deve ser alimentada pela boa palavra de Deus. Em Mateus 16, 25, pois quem quiser salvar a sua vida, aí a palavra no grego é psique, a perderá, porque quem perder a vida, psique, por minha causa, salvará. Aí está falando de alma. A vida interior, a vida individual, a consciência, fala a vida que envolve a alma. A nossa alma para Deus é importante. E por isso precisamos de uma igreja saudável. A igreja capital não é perfeita, porque você está aqui. Mas ela é saudável, porque ela seguia pela palavra de Deus. Então, as pessoas não vão ficar doentes por causa do que vier desse púlpito. Porque aqui tem um compromisso. Aqui não é pregação rasa, coach, e nem manipulação para fazer desse lugar um supermercado da fé. Uma vez lá em Juí, eu tinha acabado de pregar, desci assim, aí chegou uma senhorinha. E ela falou assim, pastor, você pode orar por mim? Você vai acreditar nisso? Porque eu estou contando, eu e o Gilberto passamos por lá. E a mulher virou e falou, pode orar? Aí eu orei, terminou o culto, orei. Aí ela virou e falou assim, pastor, quanto que é? Quanto que é? Sim, porque lá na minha igreja, quando o pastor ora coletivamente é gratuito, mas no personalizado a gente dá uma oferta. Meu Deus do céu, eu não estou acreditando. Mas aí eu fiquei curioso, aí eu quis saber, quanto que é? E aí ela falou assim, no mínimo R$10. Eu falei, mas que oração michuruca, né? Porque já que se fosse cobrar, né? Não tem nada que pague uma oração da fé, porque a Bíblia diz que a oração da fé curará a psique, a alma da pessoa. Então, não é sobre dinheiro. O que estão fazendo com a igreja evangélica brasileira é um crime diante de Deus. O que nós vimos essa semana, gente, nas mídias sociais brasileiras, Deus está vendo e vai cobrar. O Brasil vive um tempo de avivamento. Essa igreja lotada aqui nesta manhã é sobre isso. Esses batismos é sobre isso. Mas nós não devemos ao mundo uma nova polêmica, um novo escândalo. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Então nós temos que cuidar da psique, da nossa alma. Mas também a Bíblia fala da vida zoe. Refere-se à vida plena, à vida abundante, à vida eterna, à vida divina. Vamos ler junto João 10:10. E que em nome de Jesus a capital seja um lugar sempre de proclamar esta vida zoe. Disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, uma vida plena de qualidade que excede ao tempo, uma vida que fala da vida de Jesus. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que é e sempre será. João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ajuda a encontrar sabedoria. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testamentos. Salmo 119, 99 diz Davi. A Bíblia nos ajuda a decisões do dia a dia. Olha esse texto aqui, eu sei que já estourei o tempo, e peço perdão por isso, porque temos os batismos, mas eu só pedi uma coisa. Judas saiu primeiro, então, ok? Hoje não é dia de ceia, mas fica aí até o finalzinho. Primeira coisa, é que tem gente que não pegou, mas os que pegaram, obrigado. 2 Coríntios, capítulo 2, 12 a 14. Olha que episódio. Sabe por quê, gente? A Bíblia. Nós temos que entender que, ao ler a Bíblia, eu vou saber o que é certo e o que é errado. Mas eu não vou viver nesse nível, amém? Agora, sabe a outra coisa muito positiva que a Bíblia vai fazer comigo, com você?
Com o Espírito Santo, eu vou sair de um nível muito mais profundo do que o certo e errado. Eu vou ter o discernimento para saber se é sábio ou não. Olha o que aconteceu com Paulo em 2 Coríntios 2, 12 a 14. Quando cheguei a Troade, para quê? Para pregar o evangelho, que é a coisa mais nobre. Paulo planejou, foi para Troade para pregar o evangelho. Mas chegou lá, numa porta que o Senhor abriu, olha o texto, eu não tive sossego no meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito, e por isso despedi-me dele e fui para Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Gente, ele foi para Troade para pregar o evangelho. Uma porta se abriu lá, era mais do que nobre e justo, mas ele não teve paz no espírito. Só que se a gente lê Atos, depois a gente vê que ele tinha que ir para Macedônia, os irmãos estavam passando fome lá. Então era mais importante ele ir para Macedônia do que ir para Troade. E aí faz sentido. A Bíblia vai te ajudar com o Espírito Santo a não só fazer o que é certo e errado, ela vai te direcionar a estar no centro da vontade de Deus. Mesmo que você esteja num lugar que não seja errado, não seja pecado, mas o melhor lugar para estar é no lugar que Deus preparou para você. Porque nem tudo que é bom para você. O melhor é estar no centro da vontade de Deus. E a Bíblia vai te ajudar a isso, a resistir à tentação e a viver uma vida plena e abundante. Porque vai te fortalecer para viver, em sétimo e penúltimo, para viver e vencer o pecado. Como pode o jovem manter pura a sua conduta num mundo tão tentador? Antigamente você precisava ir numa loteria para jogar. Hoje a Bet vem dentro do seu celular. Você sabia que foi feita uma pesquisa que 29% dos jogadores de bet do Brasil são evangélicos? E é fácil fazer essa pesquisa. Para jogar, as pessoas têm que colocar os seus dados, têm que colocar os seus documentos. Descobriu até que o pessoal, quase 40% dos jogadores de bet são beneficiários de Bolsa Família. Quer dizer, o dinheiro que tinha que comprar comida está virando jogo. Mas pior do que quem ganha Bolsa Família e joga com esse auxílio é o crente que está jogando bet. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você com muito amor e carinho. Crente não joga jogo de azar. Por um princípio muito simples, sabe o quê? Você vai ganhar porque o outro perdeu. Deus quer abençoar eu e você a viver em prosperidade com duas coisas, com o trabalho e com a fé. É trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de você. Então é fé e trabalho. Aí Deus prosperará e você vai fazer prosperar a sua família e o reino de Deus. Mas jogar jogo de azar é pecado, porque se o outro perde para você ganhar, esse dinheiro não é abençoado. Não queira na sua casa nenhum dinheiro fruto de jogo de azar. Não jogue carteado, não jogue nem jogo da velha valendo dinheiro. Não é? E oitavo e último, a palavra de Deus é guia para encontrar esperança. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do amor e do bom ânimo, procedente das Escrituras. Então a Bíblia traz esperança, porque ela traz bom ânimo. Procedente das Escrituras para manter a nossa esperança. Quando você lê a Bíblia, você tem esperança. Você já percebeu que as pessoas também estão ficando doentes na doença da tela, porque é muita notícia ruim nos portais G1, UOL, CNN, é muita notícia negativa. Isso vai deprimindo as pessoas. Quando você lê a Bíblia, você é carregado de uma dose maior de esperança. Então, leia a Bíblia, estude as Escrituras, e você vai ver que vai haver um ânimo maior sobre a sua vida. E quando ouvir louvores, ouça louvores que fale das Escrituras para você. Se você lê a Bíblia sem acreditar que ela é a carta de Deus para você, então você estará violando correspondência alheia, já disse William Leite.
não é? Então, pegue a Bíblia e diz: Deus, obrigado, porque essa é a tua carta para a minha vida. E ela vai me ajudar a ser um homem melhor, uma mulher melhor, da capital para as nações, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida, na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Mas eu quero pedir para você orar antes de eu terminar. Ore ao Senhor, aonde você está? E eu queria perguntar a você que veio aqui hoje pela primeira vez. Talvez você está vindo com os parentes para o batismo, seus amigos. Você que está na internet também conosco, você pode se manifestar aí no site, no YouTube. Mas você que está aqui, alguém nesta manhã que veio aqui pela primeira vez ou não, e você quer arrepender-se dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus, para esse novo nascimento, e a partir daí ter uma nova vida, dê-me um sinal. Alguém aqui hoje que quer tomar a sua decisão de seguir Jesus? Levante sua mão. Alguém nesta manhã que quer tomar a sua decisão? Sim, pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu arrependo dos meus pecados e eu quero aceitar Jesus. Tudo começa aí. Seguir Jesus é o mais brilhante, fascinante projeto de vida. Levante sua mão. Alguém? Alguém? Deus abençoe, parabéns, é a melhor decisão das suas vidas. Glória a Deus. Há mais alguém? A igreja está orando por você, mas a decisão é sua. Deus abençoe, parabéns, é a melhor decisão da sua vida, minha jovem. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu tenho um segundo convite. Você quer voltar para a igreja, se reconciliar? Talvez você está afastado de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, ou até mesmo na capital, e você quer voltar, quer se reconciliar. Estar na família da fé. A igreja não é um supermercado, a igreja não é um clube para você visitar, não é um lugar para frequentar, é uma família para você pertencer. Há alguém que quer voltar, se reconciliar, voltar para a igreja? Levanta sua mão. Alguém? Deixa eu te ver. Alguém? Levanta sua mão se você quer se reconciliar e voltar. Alguém? Alguém? Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem alguém que quer voltar, se reconciliar? Deus abençoe. E o terceiro e último convite, você quer ser batizado? Não hoje, hoje nós vamos ver os batismos, mas daqui a uns dias vai ter outro batismo aqui na capital. Você quer? Talvez você foi batizado bebê, por aspersão ou por imersão, mas isso você só sabe porque alguém te disse. Ser batizado por aspersão, não é que é pecado. É que nós somos cristãos, nós seguimos Jesus. Jesus não foi batizado bebê. Maria e José não levaram Jesus para ser batizado. Ele cresceu e com 30 anos, sem pecado, ele foi batizado, porque o batismo ele é precedido de uma decisão. Todos esses que desceram as águas aqui, eles se arrependeram de seus pecados. Então, não é só o batismo bíblico em águas, ele é precedido de uma decisão. Então, se você quer se batizar aqui na igreja, ou se você foi batizado por aspersão no passado, como eu disse, não que isso foi errado o pecado, mas não significou para você. Eu me lembro até hoje, no dia 31 de agosto de 1981, quando eu fui batizado, porque foi uma decisão minha. Alguém que quer ser batizado aqui na igreja, em nome de Jesus? Levanta sua mão se você quer ser nos próximos batismos. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Um jovem, um adolescente? Tem mais alguém? Deus abençoe, parabéns, glória a Deus. Queridos, eu queria que a igreja ficasse de pé e todo mundo que tomou uma decisão, vem aqui, por favor. Tem um espacinho aqui só. Ali, vem aqui, ali vocês duas lá, vem aqui rapidinho, por favor. Você que aceitou Jesus, você que se reconciliou na fé, você que quer ser batizado, vem aqui à frente, rapidinho. Se eu não vi a sua mão levantada, pode vir também. Pode chegar até aqui. Se eu não vi a sua mão levantada e você quer, pode vir aqui em nome de Jesus. Nós, como igreja, queremos orar por você. Deus abençoe, parabéns. Seja muito bem-vinda pela sua decisão. Glória a Deus. Pode chegar até aqui, em nome de Jesus. Pode vir. Glória a Deus por isso. Se você quer voltar para a igreja, se reconciliar, se batizar, aceitar Jesus, pode vir até aqui. Isso, muito bem. Glória a Deus. Enquanto vocês vêm, vamos orar e o pessoal está anotando aqui os seus nomes. Vamos orar?
Pai, obrigado por essas vidas que tomou a decisão nesta manhã. A festa na capital, a festa no reino de Deus, pelas vidas que aceitaram Jesus, se reconciliaram na fé e serão batizadas hoje e no futuro. Obrigado, porque a tua palavra não volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir Jesus?